Oi, meus amados, tudo bem? Eu não sei a hora que você vai me ouvir, mas eu tenho um recado de Deus para você. Confesso que eu estava relutando para não entregar essa revelação que o Espírito Santo trouxe à minha vida no dia 25 de fevereiro. Então, para você perceber, tem uns dias que eu estou relutando para não entregar, mas Ele tocou no meu coração para que eu viesse passar para você. E se você parou para ouvir essa revelação, é porque Jesus ele tem um cuidado com a sua vida. Então, eu vou te contar um pouco o que Deus falou comigo. Estava eu à noite no meu lar. Então senti vontade de ir no meu quintal. Fui ao meu quintal, fechar o portão. E quando eu chego no quintal, eu sinto a voz do Espírito Santo ministrando no meu coração. Ore pelo teu quintal, ore pela tua casa. E assim eu comecei a orar pela minha casa, a orar no meu quintal, a interceder pela minha família, a buscar, ali a presença do Senhor na minha casa. E nesse exato momento o Senhor me impulsiona para que eu vá até o meu portão. E eu indo até o meu portão, eu coloco as minhas mãos sobre o meu portão e logo o Espírito Santo abre a minha visão. E eu consigo ver uma mão, a mão do Senhor Jesus sobre a minha mão. E o meu portão ficava todo manchado de sangue. E aquilo me assustava. Eu falava, Senhor, por que meu portão está sujo de sangue? No exato momento que eu perguntava, o céu do meu bairro, ele fechava o tempo. O tempo ficava pesado, o céu ficava pesado. Uma nuvem negra pairava sobre o bairro que eu moro. E ali eu olhava aquilo e começava já a ficar desesperada. E aí o Espírito Santo falava no meu coração, vou eu passar como espírito da morte sobre a face da terra. Vou eu liberar. Estou eu permitindo que o espírito da morte passeie sobre esse lugar, sobre a nação, sobre o Rio de Janeiro. E ali eu começava a pedir ao Senhor misericórdia. E ele falava no meu coração, é necessário que a igreja se desperte, é necessário que o povo acorde. O inferno não está de brincadeira, o inferno não dorme, mas a minha igreja está desapercebida. O inferno está rancoroso, está com fúria, está com ódio. E eu vou permitir porque é necessário que a profecia se cumpra, é necessário que a minha igreja se levante. Rasgai os vossos corações, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque o Senhor Jesus ele está procurando aqueles adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ali o Espírito Santo começava a falar ao meu coração que era necessário que eu me arrependesse, que a igreja se arrependesse, que o povo se voltasse para a presença do Senhor, mas uma presença genuína, verdadeira, não uma presença cantada de lábios. E ali eu continuo a clamar no meu quintal. E eu vou para outra parte do meu quintal e nesse exato momento eu também sou levada em espírito e vejo uma visão. Eu vejo agora o globo terrestre. Eu contemplo o globo terrestre, eu estou no alto, pairada com o Espírito Santo. E ele ministrava, e eu começo a perguntar para ele o que era aquilo que eu estava vendo, porque eu vi uma multidão de pessoas, eu via uma multidão na parte da África do mundo, da Ásia, eu via a Ásia, eu via a África, eu via a Europa, e eu via aquele povo todo misturado. E o Senhor Jesus, falando ao meu coração, é necessário que a igreja desperte para o que há de vir. E ali eu olhava aquelas pessoas, eu firmava meus olhos na visão, e eu via uma multidão de pessoas, e atrás daquela multidão que vinha ali da parte da Europa, da África, da Ásia, por ali, atrás daquelas pessoas eu vi uma procissão, e eu vi uma procissão andando, era uma multidão de pessoas. Quando eu firmava meus olhos, eu via muitos caixões, eram muitos caixões que os meus olhos não conseguiam contar, e nesse exato momento eu começo a chorar, porque eu peço ao Senhor, misericórdia, tenha misericórdia, Senhor, misericórdia das crianças, misericórdia dos idosos, misericórdia daqueles que ainda não te conheceram. E o Espírito Santo ministrava no meu coração, eu não terei misericórdia, eu não terei misericórdia, eu não terei misericórdia. É necessário que você ore, é necessário que você busque a minha presença, é necessário que as famílias consagrem a sua casa, é necessário que aqueles que me buscam entre para dentro da sua casa, feche a porta, porque eu quero descer o azeite da cura, o azeite do livramento, mas é necessário que o meu povo se arrependa. E ali eu comecei a chorar e vim para dentro da minha sala e dobrei o meu joelho. Quando eu dobro o meu joelho, eu em visão
eu contemplo um anjo muito grande parado diante de mim. E eu levanto a minha cabeça e eu olho aquele anjo, mas primeiramente eu percebo que a orla das vestes dele está suja de sangue, está piscada de sangue. E eu levanto os meus olhos e falo para ele, por que as suas vestes estão sujas de sangue? E ele fala comigo assim, eu passei pela terra despertando aqueles que ainda não conheciam a palavra, não conheciam Jesus. Porém, eles não quiseram me ouvir. E as minhas vestes foram salpicadas de sangue por causa da desobediência. E ali eu começava a chorar. E nisso que eu começava a chorar, no exato momento ele agora coloca a trombeta na boca dele. E ele começa a unir aquela trombeta e o som sai daquela trombeta e ele vira a cabeça para um lado, a cabeça para o outro e começa a sair um som estrondoso daquela trombeta e a minha carne estremece. Eu começo a entender o que aquela trombeta estava falando. E o meu coração tinha o discernimento do som daquela trombeta. E aquela trombeta dizia, arrependei-vos que é chegada a hora. Arrependei-vos que é chegada a hora. Arrependei-vos que é chegada a hora. E eu chorava, eu falava, Senhor, tem misericórdia do teu povo. E o Espírito Santo falava no meu coração, é chegada a hora e a hora vem, Márcia. As últimas trombetas já está para sonir na terra. E você precisa entender que aqueles que tiverem em Cristo Jesus terão livramentos, mas também padecerão calamidades que há sobrevim sobre a face da terra. Por isso que é necessário que a igreja ore, é necessário que a igreja entre na minha presença com panos de saco, com jejum, com oração, com arrependimento, porque o momento é chegado e não haverá misericórdia. Então entra tu para dentro da porta da tua casa, feche a porta e busca a minha presença. Fale para o meu povo, consagrar a tua casa, consagrar a tua família, pegar os teus filhos, os filhos deles e fazer campanhas e levantarem orações e unirem o seu coração para se voltar para mim, porque é necessário que a morte venha passar, mas eu também vou dar livramento. E ali o Senhor falava no meu coração, aqueles que me buscam me acharão, mas não irão deixar de sofrer na terra. Há um nível de sofrimento tremendo para sobrevir sobre a face do mundo. E a gente precisa estar apercebido. E muitas vezes nós achamos que isso não vai acontecer porque os profetas vêm, está todo mundo entregando isso. Mas Jesus, ele está voltando. E ele falava ao meu coração, diga para o meu povo, para se humilhar diante de mim, para buscar a minha presença, para entrar para dentro do seu quarto, entrar para dentro da sua sala, viver com a sua família em unidade, porque aonde há divisão eu não posso trabalhar. O Espírito Santo só pode entrar onde há liberdade para ele trabalhar. Então é necessário que o meu povo se desperte. Então o que eu quero falar para você nessa tarde, nesse dia de hoje que você me escuta, se você parou para me ouvir, porque Jesus, ele tem um cuidado com a tua casa. Faça o que o Espírito Santo está ministrando para você fazer. Chame a tua família, chame os teus filhos, feche a porta da tua casa, busque a presença do Senhor, porque o inferno não está de brincadeira. Jesus, ele até permite certas coisas, ele nos dá livramento, mas é como ele falou no meu coração, a profecia precisa se cumprir. Então é necessário que nós venhamos padecer, mas padecer com Cristo é ganho. Então, se nós morrermos com Cristo, nós vamos ganhar. Mas se nós deixarmos desapercebido aquilo que o Espírito Santo fala com a gente vai padecer. Ainda que venhamos sofrer, ainda que venhamos ver coisas que os nossos olhos, o nosso coração não esteja preparado. O Espírito Santo é o nosso consolo, ele é o nosso amigo, ele é o nosso abrigo, ele é aquele que nos dá despertamento para nós buscarmos, né, a salvação e o livramento. Que você possa deixar o Senhor Jesus falar mais ao seu coração. Que a luz da palavra, né, que é a verdadeira revelação, venha ministrar a vontade de Deus na sua vida. Que essa presença venha estar sobre o teu lar, sobre a tua casa. E que você, ainda que seja só você, né, que busque a presença do Senhor, faça o que Ele está falando para você fazer. Porque o dia virá e não tardará. Assim Ele falava comigo, a hora vem, é chegada a hora. O meu filho ainda não se levantou, porque a igreja precisa se levantar. Mas o inferno, ele está furioso e ele já se levantou. Então a gente vai vencer essa guerra, irmãos, com muita oração, com muita batalha. Mas o Senhor Jesus é aquele que nos dá a vitória no final da guerra. Então eu quero que você, nessa tarde, entenda que o cuidado de Deus é grande sobre as nossas vidas. Fique na paz do Senhor.